Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nossa casa. E que a paz e o amor que tanto almejamos possa vir de encontro com nossas necessidades na nossa vida. Para dar início, eu vou ler o livro de Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Pensamento e Vida, capítulo 13. Filhos, cabe-nos recordar que o coração da infância é uma preciosa incorporarmos o reflexo, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver, na função de herdeiros das nossas próprias obras. Então vamos nesse momento abrir nossos corações e agradecer infinitamente a Deus, ao Mestre Jesus, pelos propósitos que fizeram com que estivéssemos aqui nessa noite. Vamos pedir ao Pai que nos dê o discernimento necessário para que possamos compreender, entender e, por que não, multiplicar o que vamos aprender nessa noite. Ensinamentos esses de Jesus, que nos será passado com muito carinho pela nossa irmã Madalena, e cujo pedimos ao Pai que a fortaleça, como assim fortaleça a todos nós. E com o coração cheio de gratidão, se conosco Jesus, muito obrigado. E o tema dessa noite é Deus, a fonte de consulta, livro dos Espíritos, capítulo 1, e a Madalena nos trará o tema. O tema bem assim, difícil para a gente falar, né? Porque como que a gente vai explicar o inexplicável? Como explicar aquilo que a gente não vê, que a gente não tem uma foto diferente de Jesus, que a gente tem, né? Uma imagem, mas não é Deus. O que é Deus? Quem é Deus? Começa com essa primeira questão, né? Que é o que é Deus. Uma coisa inexplicável, mas que a gente sente. A gente sente a presença de Deus em sentimentos. Então, para decifrar isso, o livro dos Espíritos nos traz alguns atributos e as características de Deus, para que a gente possa compreender o corpo desse ser. Então, ele fala que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Causa primeira. Entende? Nada é existente antes de Deus. A sua inteligência é infinita, diferente da nossa, que possa ter alguma
Deus é eterno. Eterno porque não teve início, nem vai ter fim. E nem tem fim. Então Deus é infinito, é eterno. Imutável, não sofre mudanças. Assim como nós, que às vezes temos nos temperamentos vários num dia só, Deus não tem mudança. Ele não sofre as mudanças. Imaterial, como é imutável, também é imaterial. Não é palpável, não é uma coisa que a gente consegue sentir, pegar, ver. Único, embora tenha algumas religiões que tenham alguns nomes denominados, mas Deus é único. Pode ter o nome de Allah, Nabi, seja qual nome que queiram dar em algumas religiões, de acordo com as suas crenças, de algumas pessoas, mas Ele é único. Ele não deixa de ser Deus. Todo-Poderoso. Todo-Poderoso porque o poder que Ele tem, a gente desconhece. Será que a gente desconhece o poder de Deus? E Ele é soberanamente justo e bom, misericordioso. Porque uma vez poderoso, soberanamente justo e bom, Ele é o Criador de todos nós. E aí vem a segunda questão, que é quem é Deus, que é o Pai, o nosso Criador, o Criador de todas as coisas. Tudo que nós temos hoje nisso foi criação de Deus. Embora muitas vezes a gente ainda se pega em algumas pessoas não acreditarem nesse ser, que ele exista ou não, ou até nós mesmos, em alguns momentos da nossa vida, a gente se pega pensando, nossa, será que Deus esqueceu de mim? Por que será que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou passando por isso? Isso tem uma causa, A gente pode abrir um parênteses e lembrar de uma situação lá atrás, quando nós estávamos lá planejando a nossa encarnação. Vocês sabem que somos nós que planejamos estar aqui hoje, A nossa família, esse nosso filho, esse nosso esposo, aquele emprego, aquele pai, aquela mãe, são escolhas nossas. E nós estávamos planejando lá, pensando como seria a nossa vida aqui na Terra, como seria a minha encarnação. Claro que a espiritualidade toda bondosa, E Deus nos ajudou ali a planejar isso. Então, foram nos auxiliando, o nosso mentor, os espíritos amigos, e nós fomos fazendo lá as nossas anotações. Como seria a nossa vida aqui? Quem seria aqueles que iriam caminhar conosco aqui, nessa encarnação? Quem seriam aquelas pessoas que estariam no nosso caminho? E aí, chegamos dentro dessa nave, a gente trouxe só as bem-aventuranças. As coisas boas que nós já tínhamos aprendido em outra encarnação e também aquelas que nós iríamos aprender aqui, que nós tínhamos ainda que fazer alguns ajustes. Aquela pessoa que de vez em quando dá uma actividade, a gente falou assim de novo, ela não está vindo para cá. Nós colocamos ela lá naquele caderninho para conviver conosco, para nos ajudar no moral e o elevamento do nosso espírito também, a nossa elevação espiritual. Essa pessoa faz parte da nossa caminhada. E aí chegamos aqui no nosso caminho, tem coisas maravilhosas, Graças a Deus a gente esquece o nosso planejamento lá. E na nossa mala a gente trouxe aquelas coisas bem tranquilas, mas a gente caminha e encontra coisas tão fascinantes, que a gente quer também carregar, Eu quero um pouco também. Coisas que não têm tantos valores como os valores que nós pegamos lá atrás, que nós trouxemos naquela mala. E a gente vai carregando as paixões, os apegos, os preconceitos, o é meu, é minha, eu quero, E aí a gente vai ficando sem limites.
E a mala perdeu rodinha, a gente tem que carregar tudo nos braços, né? Aí a carga fica pesada. Aí a gente para e fala: Deus, o que está acontecendo comigo? Deus não dá um fardo maior para que a gente possa carregar? Não. Mas não sobrecarregar aquela mala que nós trouxemos. Não foi para isso que ela existe, né? Não foi para isso que nós trouxemos ela. Era para carregar só coisas boas, tranquilas. Mas a gente vai e traz tudo isso no nosso caminho. Com tudo isso, a gente ainda não compreende Deus. Por que será que a gente não compreende Deus? Aí está a questão 10 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. E aí ele pergunta na 11: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver se aproximado de Deus, ele o compreenderá. Então nós ainda não podemos compreender Deus por conta da nossa imperfeição. Imperfeição humana. O dia que nós estivermos próximos a Espíritos puros, a gente vai começar a compreender e sentir a presença de Deus. Porque Deus está em toda parte, em todo lugar. Né? Deus está na natureza. Deus está em tudo que nós tocamos. Está a presença de Deus. Nós estamos mergulhados nesse fluido divino. E com isso, nós sentimos Ele em tudo. E tem coisas que a gente olha e fala: não, aqui tem a presença de Deus, isso é a criação de Deus. Mas nós já paramos para olhar para nós? O nosso corpo, por exemplo. Essa máquina. Já paramos para pensar cada célula, cada órgão que trabalha ali, um junto do outro, como se fosse um relógio, que cada pecinha tem a sua função. A gente já parou para pensar nisso? O quão perfeita é essa máquina? Tomando um copo d'água, já imaginamos que trajeto faz a água dentro do nosso corpo? Ali está cada parte do nosso corpo, a proporção de água que ela tem. Então, quando a gente está tomando um copo d'água, a gente não imagina todo esse processo. Que ela entra, né, a gente ingere, ela passa pelo esôfago, canal passa o alimento, leva o alimento ao estômago. No estômago ela é pouco absorvida, vai a maior parte para o intestino delgado, onde acontece a absorção dos nutrientes da água. O sangue absorve, ela é absorvida pela corrente sanguínea, vai para as células que distribuídas ali fazem a nossa hidratação, né, promove a hidratação do nosso corpo. Os rins que filtram o sangue, eliminam o excesso da água, depois se forma a urina e depois a eliminação da bexiga pela uretra. Vocês já passaram a pensar nisso? Que um simples copo d'água que você toma tem todo esse efeito no nosso corpo? Isso é criação do homem? Não pode, né? Isso é criação de Deus. Nós somos criação de Deus. E muitos não acreditam, né? Tem muitos que ainda falam que Deus não existe. Questionam a presença de Deus. Questionam Deus. Quando fala, mas foi Deus que criou. Imagina, isso aqui foi o homem que fez, sim. Mas para chegar nessa mesa, de onde vem tudo isso? Madeira, árvore, de onde vem? Da criação de Deus. Ele, com toda a sua misericórdia, que nos deu tudo isso que a gente utiliza, né, na nossa sobrevivência, na nossa vida. E aí cada um manifestando a sua maneira, né, fala ou não da presença de Deus. Uns até falam que Deus pode ser uma simples quimera, né? Ou é algo que foi utilizado para enganar ou até mesmo iludir aquelas pessoas que não têm muita instrução, ou até mesmo para alguns desesperados
preparados, né? Um motivo de consolo. Essa é a fala de um farmacêutico, que ele é ateu, que não acredita em Deus, que Deus não existe. Mas, em determinado dia, logo ao entardecer, ele recebeu a visita de uma garotinha muito preocupada, semblante preocupado, chorosa com uma receita, e entregou para ele. E ele, embora ateu, ele era sensível, se sensibilizou com o sofrimento daquela garota. E ela pediu para que ele preparasse uma medicação. E aí, enquanto ele preparava, ela falava: Senhor, prepare rápido. O médico falou que minha mãe tem que tomar essa medicação o mais rápido possível, para poder salvá-la, salvar a vida dela. Ok, ele ali não era muito bem, né? Muito bom no que ele fazia, no seu ofício, preparou a medicação, entregou a garota, ela pagou para ele e foi embora. Saiu rapidamente a garota. Ele se virou no balcão, foi guardar os frascos que ele havia preparado a medicação. Foi aí que ele percebeu que um dos frascos, ao invés de uma substância medicamentosa que ele deveria usar, ele usou um perigoso veneno que poderia matar qualquer pessoa. Lógico que naquele momento ele já ficou desesperado. Suas pernas molharam, ficou muito preocupado, correu na porta, procurou a moça, a garota, não achou. Não sabia nem para onde ela tinha ido. E aí, como um surto, uma força que ele não sabia de onde vinha, ele falou: e se Deus existisse? E aí ele mudou: Deus, se existes, faça alguma coisa. Me perdoa. Faça com que eu não cometa esse assassinato involuntário. Faça com que ninguém beba aquele veneno. E fez a oração. E logo toca a campainha. Ele levanta, ainda meio cambaleando, com um susto que estava tomando. Aí ele vê a menina, loirinha de tranças na porta de novo, chorando com os cabos de vidro na mão. Senhor, faz de novo para mim. Eu tropecei, caí, o vidro quebrou, perdi toda a medicação, o senhor pode fazer de novo? Aí ele, cuidadosamente, foi feita a medicação novamente, com todo cuidado, entregou para a garota e falou para mim: eu preciso parar. Não pare nada. Desejo que tua mãe fique boa. E ainda eu desejo uma boa saúde para mim. A partir desse dia, acho que ele ficou ateu, com essa força inexplicável que veio dentro dele. Deus existe ou não existe? Né? E aí, a partir daquele dia, ele reformulou as suas ideias, passou a ler, a estudar sobre aquilo que ele até então falava que não existia, que ele não acreditava. Porque, embora a sua descrença, Deus é Pai de todos e atendeu a sua oração e estendeu a ele a sua misericórdia. Então, essa aí é a misericórdia de Deus com qualquer um de nós. Quando estamos num momento de desespero, de desalento, a gente precisa pedir. Né? A gente tem que conversar com Ele. Falar, pedir auxílio para nós, para o outro que a gente conheça, né, que esteja passando por dificuldade. Porque, como diz, Deus é Pai de todos nós. E a gente sempre reconhece a presença divina internamente dentro de nós. Embora a gente não saiba, não enxergue, mas a gente sente a presença de Deus dentro de nós quando a gente necessita de auxílio. Porque a crença de Deus, ela nos dá segurança, ela nos auxilia com certeza de que não estamos entregues à própria sorte, que não estamos mesmo. É muito bom a gente conceber que mesmo antes da gente conhecer, Ele já cuidava de nós. Ele já tratava de nós. E aí, para que a gente possa
sentir um pouco mais a presença de Deus, eu pedi para o Pedro pegar o violão para a gente cantar uma música. Acho que todos conhecem essa música, Noites Traiçoeiras, e ela fala muito bem disso, né? De Deus, da presença de Deus e o que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem sempre a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Deus está aqui neste momento. Então, meus irmãos, Deus está aqui nesse momento, está onde nós estivermos, aonde nós quisermos, principalmente aqui dentro do nosso coração. Porque foi por isso que Ele nos criou, para nós sermos
criou-nos simples, ignorantes, mas para que a gente possa trazer dentro de cada um de nós aquele amor que Ele sempre tem conosco e que a gente tem que ter com o nosso próximo. Então, não importa o que você enfrenta na vida, nunca solte a mão de Deus. Ele está sempre segurado a Deus. Muita paz a todos. Muito obrigada. E assim novamente, vamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, por essa oportunidade, onde agora, nesse momento, sentimos um pouco mais leves do que quando aqui chegamos. Vamos pedir ao Pai que nos permita, no nosso retorno, nos nossos lares, encontrar essa mesma paz, essa mesma alegria, que essas bênçãos se espalhem em todos os nossos familiares e amigos, e em todos aqueles outros que não estão conosco hoje, por motivos alheios ao nosso conhecimento. E a Deus que abençoe a cada um de nós, que abençoe também a nossa palestrante, permitindo que ela sempre possa trazer um momento de reflexão para todos nós. E Jesus, os nossos benfeitores amigos, possam nesse momento olhar pelos nomes que estão no caderno e cada um deles possa receber o lenitivo necessário, seu fortalecimento físico, psíquico, e novamente pedindo que essa paz que já se encontra dentro de nós possa transbordar ao ponto de ser compartilhada com todos e cruzarem pelos nossos caminhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos permita cair em tentação e livrai-nos de todos os males. Pois teu é o reino e a glória, para todo sempre, graças a Deus. Que Deus esteja com todos nós.